Olá, meus irmãos, a graça e a paz no nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Antônio Costa, eu sou pastor membro da Igreja Metodista Wesleyana, aqui em São Paulo, uma cidade chamada Cotia. E para mim é um prazer imenso, assim, uma alegria imensa estar falando com os irmãos e ter esse privilégio de poder passar para os irmãos alguma coisa do conhecimento que a gente tem. Tá? Eu sou pastor, já vai fazer agora, tem 29 anos que eu exerço o ministério pastoral e ultimamente, no último ano, eu tenho tido um ministério diferente, ministério com motociclista. Então, nós temos um motoclube cristão chamado Wesleyanos na Estrada, somos um motoevangelismo, e ali então a gente, através das motos, de passeios, de viagens, de encontro, nós falamos do amor de Cristo aos roqueiros, aqueles que geralmente não entrariam numa igreja, e nós vamos até eles. E Deus tem dado muito resultado, tá? Então, eu gostaria de compartilhar com vocês acerca do conselheiro cristão. O pastor, o cristão, o crente, o líder, que papel é esse em que ele pode ter em sua comunidade, na sua igreja, no local em que ele está atuando, e qual a importância disso? Então, nós estamos na nossa primeira aula sobre essa questão. Todo pastor deve ser um conselheiro cristão. Todo pastor deve ser aquele que entenda que ele teve esse chamado de aconselhar. E aconselhar o que é? É orientar, mostrar, demonstrar, enfim, indicar o caminho em que aquela pessoa em estado de sofrimento está. Então, quando nós somos procurados por alguém que está sofrendo, aquela pessoa, ela tem uma ansiedade, ela tem uma dúvida, ela tem uma angústia no seu coração. E nós, então, como conselheiros de Deus, somos instrumentos na mão dele para poder dar uma direção e até um alívio para as dores e conflitos daquela pessoa. Eu disse que todo pastor deve ser um conselheiro e todo cristão pode ser um conselheiro. Aliás, o mundo nunca precisou tanto de pessoas que pudessem estar ouvindo e direcionando outras. Nós temos visto aí como as pessoas estão acometidas de vários tipos de doenças psicossomáticas, doenças da alma, como depressão, como angústia, como ansiedade, enfim, as pessoas estão sofrendo e nunca precisou tanto de aconselhamento, tá? A definição é aquele que concilia, ou seja, concilia com outro, com uma situação ou consigo mesmo. Você orienta a pessoa a se conciliar ou se reconciliar com outra pessoa ou consigo mesmo, tá? Então, é importante que o conselheiro, primeira coisa quando ele encontra uma pessoa que o procura, é saber, essa pessoa tem um conflito com quem? Com quem está o seu conflito? O seu conflito é com outra pessoa? O seu conflito é com o seu estado em que ela vive? Pode ser uma situação mal arranjada no lar, na sociedade, no trabalho, ou essa pessoa está tudo certo, tem um casamento bom, às vezes tem um trabalho, não lhe falta nada, né? Porém, ela tem um conflito interno. Então, é importante que o conselheiro tenha essa noção e se situe diante dessa situação que a pessoa o procure, ok? Vamos falar um pouquinho sobre a vida pessoal do conselheiro. Lá em 2 Timóteo 2,15 diz assim, olha, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, a primeira característica aqui do conselheiro é que ele tem que ter uma vida exemplar, socialmente falando. As pessoas do seu bairro, as pessoas da sua rua, as pessoas da sua comunidade têm que vê-lo como uma pessoa a ser copiada, a ser seguida, uma pessoa exemplar.
Não dá para ser um conselheiro e ter uma vida de qualquer jeito, uma vida dúbia. Você não pode, as pessoas não podem ter assim, peraí, mas aquela pessoa ali, ela está aconselhando por quê? Se a vida dela é toda torta, toda atrapalhada, ela não tem palavra no que diz que quer fazer e não fez. Então a Bíblia, ela é muito clara quando Jesus diz assim, olha, seja o vosso sim, sim, não, não. Então, essa é a postura do cristão. Ele tem que ter aquela postura assim, se ele disse, se saiu da sua boca, ele tem que cumprir. Por isso, a gente não pode estar falando e se comprometendo sem pensar de antemão. Tá bom, meu irmão? Então, você que quer ser conselheiro, você que foi chamado por Deus, você tem que ter uma vida exemplar ante a sociedade que te cerca. Segundo ponto que nós vemos aqui no texto é que ele tem que ter vida dedicada a Deus. Quando uma pessoa procura um conselheiro cristão, ela não quer saber o que a psicologia diz sobre o assunto, ela não quer saber o que a pedagogia, enfim, o que as ciências humanas dizem sobre o problema dela. Quando ela procura um conselheiro cristão, ela quer saber o que Deus diz sobre a vida dela. O que Deus se refere à situação e ao sofrimento que ela se encontra. Então, para tanto, o conselheiro ele tem que ter uma intimidade com Deus, ele tem que ter uma vida dedicada a Deus, ou seja, a sua vida espiritual tem que estar em dia, tem que ser um homem de oração, tem que ser uma mulher de oração, tem que ser alguém que tem uma vida de piedade, ou seja, uma vida compromissada com a sua igreja, compromissada com a sua liderança, compromissada com o seu rebanho que Deus lhe confiou. Tá? Terceiro e último ponto, o conselheiro ele tem que ter conhecimento mínimo da Bíblia. O texto que nós dizemos está dizendo aqui assim, olha, que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade, ou seja, ele é conhecedor da Bíblia, ele tem conhecimento mínimo da Bíblia, ele não pode falar nada da sua cabeça, do que ele está pensando, do que ele acha ou deixa de achar. O conselheiro, ele não é aquele que fica no achismo, não. O conselheiro é aquele que orienta a pessoa com relação à palavra de Deus. A Bíblia é o nosso guia, a Bíblia é o nosso norte, a Bíblia é aquela que vai nos orientar diante daquele conflito e diante daquela situação. Tá? As pessoas que procuram o conselheiro, elas querem saber o que a Bíblia fala sobre o seu assunto abordado, como eu já disse de antemão. Então, para tanto, você tem que ter conhecimento da palavra de Deus, você tem que conhecer os evangelhos, você tem que conhecer a pessoa de Cristo, você tem que saber o contexto histórico de porquê daquele ensino, daquele ensinamento e assim por diante, tá ok? Então, coloque no teu coração isso. Então, primeiro, o obreiro, o conselheiro, ele tem que ter uma vida exemplar. Segundo, o conselheiro tem que ter uma vida dedicada a Deus, uma vida espiritual, de oração, uma vida de convívio com os irmãos, assíduo à igreja, uma vida dedicada em que as pessoas podem olhar para você e falar assim, ali tem um verdadeiro cristão. E terceiro, um conselheiro tem que ter conhecimento mínimo da Bíblia, a palavra de Deus. Que Deus abençoe você, estamos encerrando a nossa primeira aula. Que Deus abençoe.